É. Então é isso. Cláudia, tá tudo bem com você? Cláudia tá por aí? A Cláudia tá, né? Tudo bem com vocês? Então hoje é quinta-feira, dia 24, mais uma quinta-feira. Eu ia falar enquanto não estivesse gravando, eu falei, não, deixa eu gravar. Depois eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, o signo de Áries ele foi tão rápido, por que que o touro tá demorando tanto, né? É por Ah, conta disso mesmo, né? O Ares é rápido e o touro acaba demorando. exatamente. Ó, que Eu falei isso. estalo. Enfim, a gente está aí lendo o livro que é muito simpático, da mitologia, e hoje a gente vai terminar o mito de Teseu. Oi, Marta, tudo Oiê, bem? tudo bom? Juliana, tudo bem com Bom, vocês? Boa noite. boa Então, a gente está lendo o noite. mito de Teseu e falando sobre o signo de Touro, é muito Hum, legal. Tá lendo, né? A gente vai ler a parte de Teseu, né? A gente lê é. outras partes, Demétria e tal. E depois, na segunda parte, você vai ver o mapa da Rainha Elizabeth. Eu acho um Ah, é? desafio. Vamos ver mapa de rainha. Eu nunca vi mapa de rainha, gente. Não. Vamos ver mapa de rainha. Ah, que E, legal. enfim, acho legal a gente poder ter essas trocas e estar junto, né? Articulando e falando de astrologia. Acho que Eu não gosto de desmentir, não. Mas você já viu o meu mapa da Albinha, da Evinha? Olha só, somos todas rainhas, é né? ver- É. Ó. esse foi um ato falho, né? Tá todas aqui, né? A Cris, Marilene, a Cláudia, Evelyn. Nossa, se eu falar um negócio desse, né? Esse foi um ato falho, né? Eu falei, não, tá bom, tá, Bem ascendente Ares. tá redimido, né? Mas enfim, então vamos ler. Aí depois Tá a gente bom. fala mais. Eu vou abrir aqui, separei aqui, ó. Chegou aí para vocês? Não. Ah, sim. Chegou. É, Você pode me ajudar? Quem pode me ajudar? A Patrícia leu semana Eu passada. gosto. Eu adoro. Então, Tá todo leia. mundo me ouvindo bem? Sim, Então eu vou ler. tá bom. Podemos? Vamos lá. Podemos. Teseu. Esta lenda ateniense mostra a trajetória do herói taurino. Todos os seus elementos e personagens representam uma faceta desse aparentemente simples, mas internamente complexo signo. Sob a forma de um touro branco, Zeus raptou a Europa, carregando a donzela em seu dorso, atravessou o mar e chegou a Creta. Junto a uma fonte, à sombra dos plátanos, os amantes se uniram. Dessa união nasceram três filhos: Minos, Sarpedon e Radamanto. Zeus deu à Europa muitos presentes e casou-a com Asterion, rei de Creta, que adotou os filhos do deus. Após sua morte, Europa recebeu honras divinas e o touro, no qual Zeus se transformara, foi eternizado na constelação do signo que leva seu nome. Minos, sendo o mais velho depois da morte do rei, proclamou-se soberano e expulsou seus irmãos para reinar sozinho. Casou-se com Pasífae, princesa de um reino vizinho, e iniciou seu reinado. Minos possuía um rebanho formidável de touros dedicado a Poseidon. Para provar ao povo que era amado pelos deuses, mandou erguer um altar de sacrifícios, invocou o deus e pediu-lhe a primazia dos mares em troca do sacrifício do seu mais belo touro branco. O deus, ele próprio retratado em forma de touro, assentiu e Creta prosperou, consolidando o reinado do novo soberano. Na hora de fazer sua parte, Minos não cumpriu o prometido, sacrificando um touro de qualidade inferior. A atitude de Minos, usurpando o trono de forma avara e ambiciosa, é uma expressão típica do lado negativo desse signo. O sacrifício do touro branco em homenagem a Poseidon simbolizaria sua submissão a uma unidade maior, representando um aspecto de renúncia, pois os deuses dos mares desprezavam a ambição e o apego. Ao invés disso, Minos transformou um acontecimento público em ganho pessoal, servindo apenas a si mesmo. Minos, como típico taurino, tinha muita responsabilidade, tanto para com sua família como para os seus subalternos, e esta foi traída em benefício próprio. Para vingar-se do gesto mesquinho e dar uma lição ao rei,
Poseidon pediu a Afrodite que enfeitiçasse Pasífae para despertar nela um desejo incontrolável pelo touro branco. Vítima do feitiço e incapaz de conter o desejo, a rainha pediu a Dédalo, o arquiteto do reino, que criasse um disfarce para ajudá-la. Ele construiu, então, uma vaca de madeira oca sobre rodas. Pasífae escondeu-se no interior do animal de madeira e, assim, pôde acasalar-se com o touro, satisfazendo seu desejo. Dessa união nasceu o Minotauro, com corpo de homem e cabeça de touro, que se alimentava de carne humana. O Minotauro é símbolo da natureza selvagem, da fera que existe no interior de cada ser humano. Sendo o Minotauro a prova concreta da vergonha de Minos, foi encerrado num labirinto complexo e impenetrável, construído por Dédalo, do qual jamais poderia fugir. O alimento da fera era obtido através de uma dívida de guerra de Atenas com Creta. Minos obrigava os atenienses a enviarem 7 rapazes e 7 donzelas virgens a cada lua cheia para serem sacrificados ao monstro. O luto e a saudade tornaram-se permanentes em Atenas, até que o jovem e intrépido Teseu se dispôs a enfrentar o Minotauro para libertar seu povo. Existe em cada taurino um conflito básico entre o lado humano e heróico, Teseu, e o lado fera com seu apetite voraz, Minotauro. O desejo é uma força dominante no touro, seja por comida, bebida, satisfação sexual, dinheiro, status, etc. Obcecado, nada poderá detê-lo. Se for preciso, derrubará montanhas e lutará com dragões para conquistar seu objeto de desejo. A lição a ser aprendida pelo taurino é a de colocar essa força a serviço do seu crescimento como ser humano e de sua evolução espiritual, e não apenas para satisfazer a fera. Teseu era filho de Hétera, princesa de Trezena, filha mais velha e solteira do rei Piteu. Numa visita de Egeu, o rei de Atenas, ela engendrou um plano para arranjar um casamento. Depois de embriagar e seduzir o visitante, a princesa fugiu e ofereceu um sacrifício aos deuses à beira-mar para que seu plano surgisse efeito. Poseidon, ao vê-la seminua, avançou sobre ela e violentando-a. No dia seguinte, Egeu desconfiou do que havia acontecido. Como não tinha herdeiros, resolveu preparar um desafio que só poderia ser vencido por um filho seu. Retirou as sandálias e a espada e escondeu-as sob uma grande pedra oca, conhecida como altar de Zeus, o poderoso. Seu filho deveria ter força e coragem para viver seu destino e, se conseguisse resgatar os objetos escondidos, poderia procurá-lo em Atenas, que seria reconhecido como herdeiro do trono. Assim, Teseu nasceu filho de um mortal, Egeu, mas também de um deus, Poseidon, e protegido por este. Criou-se em Trezena sob os cuidados do avô Piteu. Conta a lenda que, ainda criança, já mostrava sinais de sua valentia. Um dia, quando Piteu jantava em companhia de Héracles, este havia retirado sua pele de leão, deixando-a sobre um banquinho. Quando entraram na sala e viram a pele do animal, as crianças do palácio berraram de medo e fugiram. Mas Teseu saíra da sala apenas para buscar um machado e voltou confiante, pronto para atacar o animal que ele acreditava ser verdadeiro. O principal herói ateniense tem em sua vida 3 momentos distintos. O primeiro é sua ascensão. Teseu tornou-se um jovem forte, sábio e prudente. Hétera contou-lhe sobre o pai e os objetos sob a pedra que garantiriam sua herança. Sem dificuldades, o jovem recuperou a espada e as sandálias, e a partir desse dia a pedra passou a se chamar a Rocha de Teseu. Como bom taurino, o herói tratou de recuperar aquilo que lhe pertencia e que principalmente garantiria o seu futuro. Depois partiu em busca do pai e do trono, preferindo ir para Atenas por terra. Como nessa época Héracles estava exilado na Lídia com a rainha Ônfale, o caminho entre Trezena e Atenas estava infestado de bandidos.
Teseu decidiu acabar com os bandoleiros, dando-lhes a punição de acordo com seus crimes, conforme faria Héracles, seu ídolo. No caminho, enfrentou muitos perigos e a todos venceu. A fama de sua coragem chegou à Ática antes dele. Jamais começava uma luta, mas também jamais fugia e castigava seus opositores duramente. Os taurinos, geralmente pacíficos, não provocam uma briga. Porém, o ditado, dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair, cabeu-lhes muito bem. Em Epidauro, enfrentou e venceu o terrível Perifetes, filho de Hefestos, que atacava com uma clava de bronze. Teseu passou a usar a clava como símbolo de força. Não por acaso, no zodíaco árabe, a clava é a arma atribuída ao signo de Touro. Quando chegou em Atenas, Egeu reconheceu a espada e as sandálias e recebeu o herói como filho e herdeiro, acolhendo-o em seu palácio com todas as honras. Patrícia, Sim, quer parar um pouquinho? Por pode favor, ser. por favor. Chegou mais gente por aí, é o povo aí, ó. Ah, Maria Luísa, a Célia, a Valéria. A Juliana já estava aí, né? A Marilene também. E aí, o que que vocês acham do mito de touro aí, Teseu? O que que vocês pensam? Muita coisa, né? Como é que vocês veem? Uma coisa que é legal a gente pensar, eu pergunto e já vou falando antes que vocês respondam, tá vendo? Tem um estudo, né, que geralmente eu falo disso bem lá no comecinho para apresentar a astrologia, né? Mas é legal porque através disso a gente vai conseguindo ter uma percepção. As eras, né? Então tem a era de Áries, era de Touro, era de Peixes e tal. A gente está terminando agora uma era de Peixes. Uma era ela dura em média 2.160 anos, que na verdade ela tem a ver com uma posição da Terra, né? Que é a precessão dos equinócios e tal. Então muda-se a dinastia, né? O aprendizado global no geral, né? Tem um cálculo disso. E aí o legal é a gente olhar para trás, porque é isso, assim, a astrologia é legal essa coisa assim da intuição, da percepção e tal, a gente desenvolve uma linguagem. Só que o estudo da astrologia, ele é muito montado através do estudo do que foi, né? Então, tal posição em tal época, então desde sempre aquela posição, e aí o estudo vai desenvolvendo, a gente vai conseguindo ter uma percepção do futuro olhando para o passado. Então, tal planeta teve em tal lugar. Então, essas relações, né? Esse estudo, na verdade, né? Ao longo do tempo. E aí, as eras em si, então, por exemplo, a era de Touro, que ela aconteceu, ela tem um significado assim, com a questão da riqueza, da fartura, né? Então foi 4.000 a 2.000, né? Antes de Cristo, aproximadamente, assim. Foi mais ou menos por esse processo, assim. Então ali, se a gente vê nos filmes, aqueles banquetes, aquelas mesas, muita fruta, né? Muita mulher, aquela fartura, né? Então tem a ver com a fertilidade, com as posses, né? A sensualidade também e a conexão com o corpo, com a natureza. E ali naqueles tempos, o touro, né? O animal touro, ele era um animal sagrado, né? Na Índia ele é ainda, mas era um animal sagrado, tem aquela coisa, né, do touro como símbolo de ostentação, de fartura, aquela oponência, né? Então, foi uma era onde a gente aprendeu, a gente, enquanto ser humano, aprendeu o valor da fertilidade, da terra, então toda essa coisa da ostentação, dessa coisa mais voltada para os prazeres da carne. Teve esse processo, assim, sabe? Que a humanidade passou. Da mesma forma, se a gente for pensar numa era de câncer, e aí uma era de câncer voltada para o feminino, onde as mulheres, as deusas, que regiam o contexto, tinham respeito pela mulher sagrada, por todo esse contexto da maternidade. E aí isso vai Parte se das matriarcas, né? das matriarcas, exatamente. Então isso vai
é um aprendizado, né? E aí, por exemplo, vindo agora, né, a gente passou a era de peixes. E aí, qual que é o símbolo de peixe? Só para ter um paralelo, assim, né? O símbolo de peixes é essa questão da compaixão, da religiosidade, estender a mão para o outro, né? Então, o símbolo Cristo, né? A redenção, a crucificação, essa questão do cristianismo, né? Muito simbólico dentro desse contexto da era de peixes, onde a gente está terminando. E aí, logo, a gente está próximo, mas para a gente é muito tempo, né? Mas se a gente contar 2.160 anos, já se passaram 2.000 anos e falta só 160. Então a gente está mais próximo da próxima do que, né? Então é a era de Aquário, a próxima era. Então já é uma coisa mais globalizada, já é uma coisa diferente, assim, tecnologia. Então a gente vai pensar assim num mundo que não tem tantas fronteiras, né? Não tem tanto esse separatismo e tal. Então, através disso a gente começa a perceber algumas coisas, né? Perceber como funciona, né? Então isso também, no geral, nos traz uma expansão da consciência, né? Porque no geral, voltando, né? Tirando do macrocosmo e trazendo para cá, a gente está falando de touro e tal, né? Então a gente está falando de mitos, dessas histórias e tal. Parece simplório, mas na verdade, se a gente for pensar, cada pessoa vive um mito, né? Existe um mito, assim, existe uma história. Assim, as coisas não acontecem aleatoriamente. E aí o mapa astral em si, não só o signo de touro, né? O mapa astral em si, ele vai contar ali uma história, um símbolo. Que aquele símbolo, tipo assim, parece maluco, mas cada pessoa vive uma história em repetição. Ontem eu atendi uma menina, eu já chego no signo de touro, tá? É que eu sou sagitariano, eu sou desses aí, tá? Mas eu sei onde tá, eu sei onde tá, eu Está sei que tá, mais para peixes agora, hein? Porque o está ascendente, fazendo uma quizumba mais ou menos, né? o ascendente em peixe, tenho licença poética. Mas ó que curioso, eu atendi uma moça, acompanhei ela, e aí ela tá passando agora por um trânsito de Saturno passando na casa 8, fazendo oposição com a Vênus dela, que é de casa 2. Então, a Vênus de casa 2, o feminino dela ligado com a questão financeira, ela é casada, o filho dela já é grande, é uma mulher, né? Eu falo moça, mas é uma mulher. E aí, o Saturno na casa 8 traz ali um aprendizado nesse período sobre uma responsabilidade sobre o que sente, sobre a troca, sobre a relação com o outro, sobre essas questões mais íntimas. Casa 8, que tem uma ligação direta com a questão financeira. E como a Vênus dela está envolvida, tem essa questão, e aí no caso dela, ela, ela, ela meio que tem uma posição no casamento onde ela que sustenta, ela que paga, ela que está na frente do contexto e tal. O marido dela é mais sonhador, e aí disse que ia vender o negócio, aí não vendeu, e aí ficou, e aí no final fica por conta dela, e tudo certo, assim, a história é muito pessoal, essa história dela, mas para mim é um símbolo, né? Eu falo assim, tá, então, nesse período, o Saturno ali vai simbolizar o quê? Um tempo onde você é convidada a aprender limite. É isso, isso vai te incomodar e tal, e ela não compreendeu assim, aí como é uma delicadeza, delicadeza assim, porque é uma vida, né? Não é uma coisa assim, é a história dela. Como ela não. E aí eu falei assim, tá, entendi. Entendi que ela não entendeu, né? E aí eu trouxe para mim. E aí eu troquei, inverti e falei assim, ó, eu vou te dar um exemplo meu, só para você entender. Vou tirar da casa 8, esquece relacionamento, tira da casa 8. Então eu passei recentemente, desde o ano passado. Saturno na casa 1. E esse Saturno na casa 1, ele trouxe um período onde eu tive que aprender sobre o cuidado com a minha parte física, com o meu ascendente, com a minha impressão, o meu corpo. E aí foi um período onde eu me deparei com situações que, por exemplo, eu emagreci, perdi um pouco da vitalidade. E aí as pessoas falam, "Ah, você tá mais magra e tal", e eu não entendi. Aí eu fui pro médico, o médico falou, você tá comendo bem? Aí eu falei, eu como aí. Ele falou, não, não, come aí não, você tem que comer, tem que ter. E eu nunca tinha, não é que eu não sabia, mas não tinha parado para, tá? E ele falou assim, dormir, você tá dormindo bem? Eu falei, tô dormindo aí, gente. Você faz exercício físico? Eu falei, não faço. E aí Saturno, fui convidado
pela vida a me responsabilizar pelo meu corpo. A vida fez isso. Eu falei, tá, beleza, entendi. Aí vai eu, né? Até que eu mudei a rotina, andando todo dia, comecei a fazer yoga e tal, e aí alimentação mais regrada, eu aprendi a fazer marmitinha congelada e tal, para ter tudo. E aí senti, falei, beleza, foi agora, então é um aprendizado. E aí o lance é que assim, há 30 anos atrás, porque é um ciclo, né? Saturno ele passa numa posição a cada 30 anos. Então, há 30 anos atrás, na minha vida, o meu pai tinha separado da minha mãe e minha mãe começou a ter que trabalhar e tal. Eu era mais velho, eu tinha por volta de uns 12 anos ali. E aí eu lembro de uma conversa da minha mãe que minha mãe falou assim: ó, seguinte, eu vou precisar trabalhar e você vai precisar ser o homem da casa. Você vai precisar cuidar da sua irmã, colocar ela para a escola, quando a perua passar, arrumar ela e tal. Então, não é a mesma circunstância, mas é análogo a um ciclo onde naquele tempo, né, com 12 anos, eu fui convidado também a uma responsabilidade com essa imagem também. Entende? Então, a astrologia ela é cíclica. Então, cada um tem uma história. Aí, o legal que ela, né? Ela falou assim, nossa, e você sabe? Olha que curioso. Ela falou assim, nossa, é que para mim, quando tem esses insights, é, é, eu não gosto dessa coisa, um portal, essas coisas, eu acho que fica muito fantasioso. Mas no contato, assim, na questão simbólica, vendo o mapa, abre-se um diálogo, assim, tem uma profundidade, né? Tem uma questão, assim, que vai além, enfim. E aí ela lembrou que há 30 anos atrás, ela estava terminando um relacionamento que ela tinha se comprometido e estava noiva, ia casar, e aí compraram na época um apartamento junto. E aí foi um negócio, porque aí teve que desfazer o negócio, e aí o nome foi para o espaço, e aí foi um negócio que relacionou essa questão da intimidade, a questão financeira também, e ela passou um sufoco, porque teve que morar na casa da tia dela, e foi um negócio que marcou para ela. E ela falou assim: nossa, naquela época, eu lembro da minha tia me falando que eu tinha que colocar limite, porque não era assim, os compromissos e tal. E ela falou para mim assim: entendi, agora eu entendi. E aí eu me dei por satisfeito. Eu falei assim, então é isso. Entendeu? Agora, né, o que ela vai fazer com isso é ela que decide, né? Mas é esse sentido, assim, de entender que a gente tem uma história, a gente tem um mito ali, e a gente vai aprendendo, é isso que as pessoas falam, né? Os astrólogos principalmente, é um aprendizado em espiral. É, porque a gente passa pelo mesmo ponto, aí passa pelo mesmo ponto, aí passa pelo mesmo ponto e vai tomando consciência, né? Tendo a oportunidade de ter consciência, né? Enfim. Vocês acham muita viagem? Não. Muito ascendente em peixe, vocês conseguiram compreender. Eu entendi bem e concordo plenamente, porque eu acho que a astrologia é isso, né? A gente vê os ciclos, como você falou, aprender ou ver o futuro ou ver o presente de acordo com os atos que aconteceram no passado, mais ou menos na situação que estava passando os planetas ou o céu estava há um determinado tempo. Eu tenho uma pergunta sobre Saturno. Eu sempre pensei que Saturno fizesse a volta dele 28 em 28 anos. É 30? Não. É que eu tô simplificando. Arredondando. Ah, É, ok. é 29, aí dependendo, né, da questão da retrogradação e tal, então fica ali por volta de 28 e 29 e pouquinho. Se for 14 ano, é que eu falo 30 porque fica mais fácil de compreender, Mais né? redondo, tá bom. Eu É falo que eu vou redondo, fazer 60, então eu já pensei que eu já tivesse passado pelo meu segundo retorno de Saturno. mas você Mas tá passando, né? Tá ali, né? eu passei com 54 por um período forte de transformação e com 27 também. Muito forte, assim mesmo. E aí eu falei, se for 30, eu tô passando de novo, gente. Vamos devagar, Deus. Tá bom do jeito que tá. Entendi. Enfim, aí voltando pro signo de Touro, e aí eu falei da questão da era e tal, né? Então, Touro também tem essa questão mais mundana, né? Então, se a gente for pensar, tá falando do mito. Então, Vênus rege Touro e rege Libra. E aí,
nessa regência existe uma diferença considerável, assim. Então, em touro tem muito mais a ver com o instinto, com as vontades, com os desejos, com o toque, com o sensorial, com essa coisa mais instintiva, para não ser repetitivo, Material, carnal. carnal, essa coisa mais carnal. Não que Libra seja, não seja carnal, né? Mas é que Libra é muito mais racional, é diferente, né? Então, o touro tem essa ligação forte com a terra, Instintiva, tipo um instinto, uma coisa mais animalesca, vamos dizer com assim. a terra, com quem a gente é. Então, por exemplo, no texto aqui que a gente leu, tá falando muito, né? Fala, o taurino quando tem um desejo, quando tem a vontade no arreio do pé e tal, né? Então, é isso, assim, é só a gente pensar também quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente quer alguma coisa, ou quando a gente tem alguma vontade, né? Põe alguma coisa na cabeça e tal, o quanto pra gente também é difícil a gente conseguir. é, não sei pra vocês, mas pra mim eu aprendi tardiamente que vontade não era pra ser feita, né? Não é que não era, mas é porque na minha cabeça, assim, deu vontade, tem que fazer. Depois que eu entendi, eu falei assim, não, calma, calma. Calma, calma. Não é porque deu vontade. Porque é isso, assim, o que nos difere, né? A gente tem consciência, ou adquiriu consciência. Então tá, então a gente tem vontade, tem desejo, a gente vai avaliar, né? Vai avaliar se aquilo se deve ser feito, se não deve ser, né? Então, essa coisa mais instintiva é sendo levado, né? Pelas vontades. Inclusive, eu falei disso outro dia, né? Tem um filósofo e tal, brasileiro famoso. Eu não sei se é o Cortella ou se é o Karnal. Eu gosto dos dois. Eu gosto de vários. Eu fico assistindo e eu lendo vários. Mas é tipo assim, o que que é liberdade? Liberdade, muitas vezes, é não ser levado, induzido pelo instinto, né? É conseguir decidir com consciência, né? Não decidir com desejo, com vontade, com necessidade, né? E tal. Enfim, e aí o touro tem muito a ver com isso, né? Nesse sentido. Liberdade é saber ter disciplina. Quem É, tem disciplina tem liberdade. Ô, Rodrigo, isso que você falou aí, você achava que era, deu vontade, tem que fazer, é bem sagitariano ainda novinho, né? É inimigo para do fim. chegar em Saturno mesmo, né? É para É, poder chegar em Capricórnio, né? Assim, interessante, muito interessante. Não Aí é você só sabe, para novinho em Sagitário, não. Sim, Eu eu conheci sei, mas um que não tinha idade para isso. mas tem tem uma um. coisa assim, né, que a consciência não tem a ver com a idade propriamente dita. Mas, naturalmente, uma pessoa que não tem experiência, é muito difícil dela ser sábia, né? Porque ela não viveu, né? Então tem esses paradoxos aí. Só que eu falo disso, às vezes falo rindo, e quando eu atendo, às vezes eu dou esses exemplos, porque para mim foi um negócio, gente. Eu olho hoje e falo assim, gente, como que pode, né? Para mim foi um negócio, assim, tá, eu olhar para mim e falar assim, ó, seguinte, ó, não é porque deu vontade que tem que ser feito. É isso, você tem que entender. Eu olhei para mim e falei, você tem que entender isso. E E para é mim foi um negócio, assim, gente, nesse ponto aí, que eu até esqueci o ponto exato. foi eu ou foi a Alba que parou? Hã? Hã? Voltou? Deu uma travada. Pode falar de novo, Travou Alba. para mim também. Ah, então, quem é que decide nessa hora do, do que é do desejo e do aonde eu tenho que parar? Quem é que decide? Como assim? Qual sentido você está Qual é falando? o planeta O que vai Alba, representar? o Ah, Alba, no caso do Rodrigo, a gente vê literalmente que foi a maturidade. Ele é Sagitário. O Sagitário não, ele só chegou a Capricórnio, a Saturno, depois que ele tomou essa consciência. Depois não, que ele mas eu não, adquiriu, não, que não, ele não, não. adquiriu essa maturidade. Não, mas não Sim, foi isso que ela perguntou, não, gente. Foi? não foi Ah, isso. É assim, você estava falando que é que eu perco a meada do assunto. Você estava falando que chega uma hora que você tem que resolver
que não é tudo que você pode fazer. Todo o seu desejo que você pode deixar. "Ah, eu quero e vou fazer, é meu desejo e eu vou fazer." Quem é que puxa nessa hora? O Saturno? Ah, Saturno, Não né? sei, não sei se é o Saturno ou se é uma Vênus que escolhe os valores. Essa é a minha dúvida. Entendi, Hum. entendi. É, Porque porque a Vênus escolhe, a Vênus te dá os teus valores, as tuas coisas. Então, se ela é, ah, vamos ver, se ela é a centrada, vai, se ela é centrada, ela que vai definir a tua escolha, tá certo? tá, tá assim. Não é o Hum. Saturno. O Saturno pode ser, se fizer aspecto, vai restringir, vai tolher, vai tudo. Mas quem faz a escolha é Vênus, né? É, Você entendeu o que eu quero falar? entendi. Porque aí o que acontece? Porque para mim eu penso tudo muito astrologicamente, né? Pensa, Aham. enfim, efeito colateral do dom, né? Para E eu mim, quero ir ao contrário, você entendeu? Do entendi. teu Mas, ó, pensamento. pensa o seguinte, fala assim, tá, então vamos lá. A casa 2 é uma casa natural do signo de Touro, certo? Então tá. Então, nesse sentido, a casa 2 vai falar dos meus valores pessoais, no Sim, que para mim é importante. E aí, quando eu penso em valores pessoais, não é só no sentido financeiro, porque o sentido financeiro é resultado, exato. Uhum. é o que antecede isso, assim, é o que para mim é importante. Então, por exemplo, nesse mesmo sentido, imagina que uma pessoa, né, estava presa, que aí vai relacionar essa questão de touro, os valores dela tinham a ver com o que ela achava que os outros pensariam. Então, por exemplo, eu vou comprar um carro. E aí eu preciso de um carro. E aí o meu valor, ele vai determinar se eu compro um carro utilitário, se eu compro um carro 2.0, se eu compro um carro 1.0, se eu compro um carro luxuoso, se eu compro um E carro. não é o seu valor, é a sua condição. Não, o valor pessoal, porque a condição vem depois. É? É, claro, óbvio que o valor financeiro também, mas eu digo assim, o que que vai fazer eu escolher? Porque, por exemplo, de repente eu posso não ter condição e E posso que, financiar um carro. mas aí você já está Eu fazendo besteira, né? Não, Já está extrapolando. mas o que vai me dar esse norte é o meu Hum, valor pessoal. Porque entende, por exemplo, eu vou dar um exemplo de história, né, para a gente entender melhor. Uma história é. minha. Eu gosto dessas historinhas lúdicas. Porque- Rodrigo, Ah, pensei numa coisa. O Papa, por exemplo, que tinha, podia andar em qualquer carro. Ele escolheu um bem simplinho. mas pensa o Tem a ver seguinte, com os valores dele. sim. Ó, mas pensa assim, ó. Então, digamos que eu já tive em um momento valores invertidos. E aí tudo certo. Aí eu lembro de um dia de ir para uma festa e eu tava com um carro que eu julgava um carro é, bacana, um carro legal e tal, um carro. E aí aquilo me dava segurança, aquele carro Hum. me dava segurança, porque eu apoiava a minha segurança no que eu achava que as pessoas pensariam quando me vissem com aquele carro. Que Então, aquilo te dava status. É. só um segundo. E aí aquilo me sustentava, e eu lembro de fazer questão de parar com o carro na frente da festa, e aí naquele dia eu lembro de me sentir empoderado, valor, que tem uma relação direta com dinheiro, mas o dinheiro ele é a parte pequena do processo. E aí eu lembro também de uma outra vez, tava com um carro que eu também não achava tão assim, e eu não me senti tão bem, e eu não fiz questão de parar na frente. E aí o que eu estou dizendo é que assim, o mapa astral em si, a segunda casa, vai falar do meu valor pessoal, do que para mim é importante. E se eu sigo esse meu arquétipo, eu tenho, não é garantia, mas eu tenho a segurança de sustentação também financeira.
sim. É esse o sentido. Porque, por Mas exemplo, é a casa do, é o signo que está na casa e o regente, não tem nada a ver? não, o regente também. Hum. Calma, calma, calma. Não, porque você está pondo só a casa. Não, eu tô falando da casa, o regente e os aspectos do regente, todo o mapa, mas eu tô Mas falando isso é para chegar na Vênus que eu quero falar. então, mas eu tô falando da Vênus, porque a casa 2 rege a Vênus em si, porque é a É, casa de touro. E casa aí, natural. é, e aí o que que acontece? Imagina que então, o que eu tô dizendo é assim, fala assim, tá, nesse contexto de ter os valores invertidos, imagina que é um vazio, porque isso não é real, porque eu estou baseando a minha segurança no que eu acho que as pessoas vão pensar quando me vê. E, na verdade, a minha sensação, nesse sentido, é uma sensação sem valor, é vazio. Porque Exato. eu nem sei se as pessoas estão olhando para mim, eu nem sei se para elas isso é importante. Então, o meu valor, ele não me sustenta. Não. E aí, por exemplo, no meu caso hoje, eu tenho o signo de peixes na casa 2. Então, para mim, um valor que me sustenta é poder estender a mão e ajudar as pessoas com o meu conhecimento, levando pra um maior valor espiritual. Então, não é que eu não cobre o que eu faço, mas o meu valor está na frente. O que Então, você pode dar está na frente do que você pode cobrar. e aí, eu não estou dizendo que todas as pessoas têm que. Estou dizendo que pelo mapa, então de repente a pessoa tem, digamos assim, na casa 2 Capricórnio. E Uhum. ela tem uma visão mais palpável, mais corporativa. Para ela, 2 e 2 é 4. E ela é uma pessoa séria, controlada e organizada com as finanças dela. E é assim que ela enxerga. Por quê? Porque ela tem ali Capricórnio na casa 2. E aí Sim, toda a questão do mapa, mas é o valor dela, é o que sustenta ela. O que eu estou sim, dizendo, no geral, é que assim, a gente não tem essa educação de autoconhecimento e a gente é levado a seguir os valores das pessoas ao nosso redor. E aí, naturalmente, a gente vai acabar se frustrando, porque esse é um princípio da Vênus. A gente busca ser amado, a gente busca ser querido, a gente busca uma segurança fora. E a gente se frustra até que a gente consiga voltar o nosso valor para o pessoal e sustentar a gente com quem a gente é, e isso nos dá segurança. Então, por exemplo, hoje, se acabar dinheiro, se acabar tudo, vai ser um sufoco. Mas o que vai me sustentar é a pessoa que eu sou, é a minha integridade, é a minha dignidade. No final de tudo que sobra, sobra o meu valor pessoal, que hoje eu já reconheço sim. que é essa questão taurina, né? Que é isso, assim, então tá, a parte superficial que a gente tá falando, fala assim, tá, então busca fora. E na verdade esse fora, ele é legal, traz conforto, traz segurança, é gostoso, mas precisa estar alinhado com dentro, porque senão, porque outro dia eu até falei disso, né? Faz tempo que eu falei disso, mas por exemplo, tem um exemplo que como eu atendo bastante gente, eu vou aprendendo. Então, eu atendi uma moça lá nos Estados Unidos, lá e tal. E aí, a mãe dela faleceu faz um tempinho, ela é herdeira de algumas casas aqui no Brasil e ela vive lá. O marido dela é roteirista, é, de Hollywood, lá ele escreve e tal, enfim. E ela vive bem, tem os filhos lá e tal, tudo certo. E aí eu perguntei, falei assim, tá, e quais os bairros, né, onde você tem essa herança e tal? Eu falei assim, eu tenho uma casa na Granja Viana, tenho um apartamento na Batatais, nos Jardins e tal. E aí eu pensei, falei assim, tá, é alto, né, uma classe alta e tal. E aí imagina que ela contou para mim, dentro do acompanhamento, que a gente estava falando sobre isso, ela tem Lilith na casa 2 tem umas questões na casa 2 que foi importante para ela. Mas só para vocês entenderem, ela falou para mim assim, ó, eu fui para a Ásia e me senti mal com os meus amigos, porque eles estavam comemorando aniversário, estourando champanhe Chandon, e eu me senti inferior porque eu não tenho o dinheiro que eles têm. E eu tenho muito desejo de ter mais dinheiro, de ser bilionário e tal, e eu me senti muito mal. Percebe que é um valor pessoal. Não é sobre ter ou não ter. Claro, ela tá falando sobre ter e não ter.
Só que, na verdade, isso é uma questão de não ter o próprio valor, não estar apropriada. E é isso, assim. Então, por exemplo, é, é sede que não é sede que não sacia, gente. É fome que não passa. Porque, na verdade, Ela saci- tem o copo meio vazio. o que vai saciar a gente é a gente conseguir reconhecer quem a gente é, independente da classe social. Independente da classe social. Claro, ter dinheiro é ótimo. Não estou falando que não é bom ter dinheiro, mas eu estou falando que ainda assim, porque sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Lógico. Sempre vai ter Rô, alguém. Rô, quando você falou, deu o exemplo aí do seu mapa, você já tinha peixes na 2, né? Você já tinha peixes na casa 2. Só que para você, você ainda não tinha maturidade para se conhecer, né? Porque nessa época aí que ter um carro assim, parar na porta da festa, isso era importante, e que hoje não é, né? Então, entra também o Saturno e a maturidade, olha só. Mas que nesse ponto eu concordo com a Alba, porque eu tratei muitas pessoas, né? Então não é todo mundo que passa por Saturno que não é regra, né? Porque a pessoa também pode ser vítima. Porque quando a pessoa se coloca na posição de vítima, dentro da perspectiva dela, por exemplo, você não sabe de onde eu vim, você não sabe o que eu passei, você não sabe. E aí é um valor pessoal também. Porque é isso, assim, fala, assim, é isso. Fala assim, tá, E a então. pessoa também não sabe de onde que eu vim, pelo que eu passei, e o pensamento de um, de outro é outro, né? É, enfim, touro, né? Mas a gente tá falando de touro já não. Tudo bem? Mais alguma Tudo. dúvida? Tá indo muito longe dos valores de touro, não? Nossa Senhora, fomos lá Você que me na ajudou. África. Vamos ler para finalizar lá, para depois a gente poder ir Eu para outra parte do mito, né? estou sempre te ajudando, né? Ai, ai. Mas é legal essas trocas, eu acho legal. Vamos ler a outra parte? Porque aí a gente termina, acho que termina, né? Vamos ver se termina. Onde está aqui? Aqui, ó. Foi aqui, nessa época, né? Nessa época. Posso continuar? Pode, por favor. Desculpa. Nessa época, a dívida de guerra já estava sendo paga e Atenas vivia em constante luto. Penalizado com essa situação, o herói se ofereceu como voluntário para ser vítima do Minotauro. Egeu, muito preocupado com seu destino, com o destino do seu filho, deu-lhe uma vela branca para que fosse hasteada em seu regresso, caso retornasse vitorioso. O Minotauro simboliza a humanidade eclipsada pelos desejos violentos, capazes até mesmo de devorar a carne humana. Minos, seu Minotauro, e o herói Teseu são aspectos de um mesmo arquétipo. Todos se relacionam com Poseidon. Minos comete uma afronta ao deus, Teseu precisa redimi-la, para isso enfrenta a besta, levado por um interesse maior, a libertação dos jovens de Atenas. Ao chegar em Creta, Ariadne, filha de Minos, apaixonou-se assim que o viu e lhe propôs um trato. Posso ajudar-te a matares o meu meio-irmão Minotauro, se no teu regresso me levares contigo para Atenas e fizeres de mim tua mulher. Então entregou ao herói um novelo mágico de fio de ouro, feito por Dédalo, com o qual Teseu poderia entrar e sair do labirinto sem perder o rumo. O segundo momento é o apogeu. Teseu, usando o fio de Ariadne como guia, entrou no labirinto. O novelo desenrolou-se naturalmente, fez curvas e recurvas até chegar ao recanto mais secreto onde se escondia o Minotauro. O herói seguiu o fio, enfrentou a fera, matou-a com sua clava e saiu vitorioso. Teseu pôde enfrentar o Minotauro porque recebeu o fio de Ariadne, que significa planejamento e objetividade. O labirinto representa o inconsciente, o intrincado turbilhão de emoções humanas que muitas vezes assustam o taurino. Com o fio, ele pôde seguir
seguro do retorno, enfrentando corajosamente o labirinto das relações humanas e a fera do seu interior. Touro, o segundo signo, é aquele que segue o líder. Precisa de um guia para enfrentar seus desafios. Teseu partiu com Ariadne apressadamente para Atenas e, no caminho de volta, abandonou-a na ilha de Naxos, filho da mãe, onde tempos depois Dionísio encontrou-a e casou-se com ela. Teseu abandona Ariadne não por uma razão precisa ou por outra mulher, mas porque Ariadne sai de sua memória no momento que é todos os momentos. Quando Teseu se distrai, alguém está perdido. Já chegando em Atenas, Teseu se esqueceu da promessa de hastear a vela branca. Egeu, que esperava ansioso o filho, no alto da Acrópole, ao avistar a vela negra, desmaiou e caiu no mar que recebeu seu nome, Mar Egeu. Em Atenas, Teseu tornou-se rei, revelando-se um grande governante e instituindo uma política federal que serviu de base para o bem-estar de Atenas no futuro. Seu primeiro ato foi a unificação da Ática, até então dividida em 12 comunidades. Convenceu os grandes senhores de terra a abolirem a monarquia e a substituírem-na por uma democracia, porém Teseu continuou a ser o comandante-chefe e o juiz supremo, centralizando o governo. Criou uma assembleia e um tribunal e se absteve de mexer nas leis que regiam a propriedade privada. Teseu foi o primeiro rei a cunhar moedas, gravando em cada uma delas a imagem de um touro. Os taurinos, como Teseu, se preocupam com o bem-estar de sua comunidade, pois esta é uma extensão da sua família. O poder centralizado parece-lhes mais seguro e estável, desde que garanta uma melhor administração pública, facilitando e protegendo a propriedade privada. As moedas passaram a receber a face inequívoca do touro, signo que simbolizam. Como seu governo trouxe paz e prosperidade ao reino, o herói resolveu seguir seu caminho de lutas e conquistas. Esta era sua forma de acumular troféus, aumentando seu patrimônio de aventuras. Na verdade, encobria sua resistência ao amadurecimento. Muitas de suas histórias têm um caráter irresponsável. A grande insatisfação de que Teseu sentia e o que o movia a buscar novas conquistas era, na verdade, a busca do sagrado que ele confundia com seu desejo material. Ele nasceu filho de um mortal e de um deus, trazendo, portanto, a centelha divina em sua essência. No entanto, distanciou-se dela e tentou resgatá-la fora de si mesmo, quando deveria ter ido em busca do autoconhecimento, porque lá está o divino. Muitos taurinos agem dessa forma. Não conseguem caminhar na Terra conectados com a dimensão cósmica, a única que pode dar sentido e plenitude à existência. Na terra das Amazonas, conquistou Antíope, a rainha, e com ela teve Hipólito, seu primogênito. Mas logo cansou-se, abandonou-a, partiu em busca de novas aventuras, levando o filho consigo. Para manter a aliança concreta, casou-se com a jovem Fedra, que também era filha de Minos, e com ela teve 2 filhos. Para evitar qualquer disputa entre seus herdeiros, enviou Hipólito para morar com seu bisavô Piteu, que fez dele seu herdeiro ao trono de Trezena. Hipólito, seguindo o exemplo da mãe, tornou-se devoto de Ártemis e mandou erigir um templo para a deusa da caça em Trezena, lugar onde Afrodite era a divindade mais importante. Esta, para vingar-se do insulto, insuflou em Fedra uma paixão obstinada pelo jovem. Numa viagem de Teseu, Fedra tentou conquistar Hipólito, escrevendo-lhe um bilhete. Nós, as mulheres da Casa Real de Creta, estamos indubitavelmente condenadas a conhecer as desventuras do amor. Vede só os exemplos de minha avó Europa e de minha mãe Pacífera e, por último, da minha própria irmã Ariadne. A desventurada Ariadne, abandonada por vosso pai, o infiel Teseu, que depois assassinou a vossa mãe real.
Como é possível não vos castigarem as fúrias quando dais provas de tão pouca filial indiferença pelo seu destino? E há de um dia assassinar-me a mim. Espero bem que vos vingueis dele prestando comigo homenagem a Afrodite. Não poderíamos fugir e viver juntos, por algum tempo, pelo menos dar como desculpa uma caçada, sei lá. Ninguém iria suspeitar dos nossos verdadeiros sentimentos um pelo outro. De resto, já habitamos sob o mesmo teto, e a nossa afeição surgiria aos olhos dos outros inocente, quase diria louvável. O jovem, horrorizado, queimou a carta e foi falar com Fedra em seus aposentos. Ao vê-lo entrar, a mulher rasgou suas roupas, abriu as portas e gritou que estava sendo violada. Depois se enforcou na soleira da porta e deixou uma carta onde incriminava Hipólito e que, por não suportar a vergonha, decidira morrer. Quando Teseu voltou e encontrou Fedra e a carta, pediu a Poseidon que castigasse seu filho. O deus fez surgir um monstro do mar, que assustou os cavalos de Hipólito. Esses caíram do penhasco, matando-o. O terceiro momento é a sua queda. Teseu, depois desse episódio dramático, ficando desorientado, partiu para novas aventuras e passou a não cuidar mais dos assuntos do reino. O povo passou a considerá-lo culpado pela morte de Hipólito e pela decadência da cidade. Teseu foi exilado em Ciros, onde ainda possuía algumas terras. O rei Licomedes, que já havia se apossado dessas terras, não pretendia devolvê-las. Então, com pretexto de mostrar ao herói as divisas de seu território, levou-o para o alto de uma montanha e empurrou-o do precipício. Teseu não conseguiu ultrapassar os limites da matéria e, portanto, não pôde receber a imortalidade. Outro mito que ilustra a busca do autoconhecimento e a integração com a parcela divina do signo de Touro é um conto budista. Neste, os vários estágios de desenvolvimento de um homem são descritos através da domesticação de um touro. Esse animal é uma força primitiva e quando dirige, o homem pode levá-lo à destruição, pois deixa-o à mercê de seus desejos. Reprimir essa força também não soluciona o problema. A fórmula budista diz que o homem e o touro devem aprender uma dança, desenvolvendo um padrão de respeito mútuo para que o touro se torne mais humano e o homem mais animal. Assim, ambos desaparecem e revelam-se como parte da mesma unidade divina. Para a tradição budista, o Buda nasceu e se iluminou na lua cheia do signo de Touro. Ele é um exemplo do taurino capaz de fazer seu caminho na Terra e integrar-se com seu lado divino. Na verdade, existem dois conceitos chaves para o touro: o poder do desejo no plano material e a iluminação no plano espiritual. Esta emerge num estágio mais avançado, quando a pequena vontade pessoal entra em sintonia com a ordem cósmica. Então, o touro deixa brilhar o olho iluminado, que se concentra na luz da meta final e a da continuidade da consciência. Muito legal, né? Enfim, o que vocês acham? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Eu vou fazer um comentário sobre o touro taurino, né? Que como fala o texto, é como se ele sempre está abandonando a vida dele atual e seguindo em frente para novas aventuras. É assim também a característica de um taurino? Não Porque entendi, você não. viu? Porque como é que é um Teseu, né? Ele está sempre abandonando a mulher, abandonou a Ariadne, abandonou e seguindo para novas aventuras. E se não é isso que diz o texto na mitologia? Sim, Então, e aí a Mas minha pergunta, pode falar. Aí está que abriu o microfone. ah, então, é porque o que eu acho, o que eu queria saber, se o taurino também tem essas características de não ser tão fixo, né? Não ser tão, tá Fiel. mudando sempre. Isso, exatamente, Alba. A Esther ia falar alguma coisa, é isso não? Ou abriu sem querer?
Não, eu ia assim, porque quando ele coloca sobre o aspecto, são dois personagens que tem esse aspecto do próprio enfrentamento, né? Eu acho que ele traz exatamente aí no texto esse touro que tem que enfrentar essa parte dele. E touro também tem aquele aspecto da teimosia, mas existe essa insistência, né? Ele persiste e Entendi. ele consegue fazer isso ao persistir e enfrentar esse outro lado. Então, seria persistir até conseguir o que ele tem, que ele quer. Então, mas na verdade, assim, vou dar uma complicada na pergunta da Patrícia, né? Mas para a gente entender que, assim, ó, todos nós estamos nesse dilema, na busca por prazer e na evolução e nessa coisa do bem-estar e na busca espiritual. Todos nós. Então, todos os signos têm essa jornada de enfrentamento consigo mesmo para que a gente consiga, vou ser filosófico, né? Mas tem uma escola que eu passei que fala assim, o que vindes aqui fazer, né? Aí tem a resposta, que é tipo um código para entrar. Tinha uns negócios desse lá, né? No clube dos bolinha lá. Que aí a pessoa respondia assim, fala assim, eu vim cavar masmorras aos meus vícios e erguer templos às minhas virtudes. E aí quando a pessoa conseguir alcançar essa consciência, né? Que na verdade é isso. Então, no geral, essa questão de ser fiel, de ser leal, de ter valor, não é só a questão do taurino. É que dentro do arquétipo de touro isso se expressa de uma forma, mas encontrar essa dignidade, esse valor pessoal é uma jornada para todas as pessoas. Então, claro, no signo de Áries isso se manifesta de uma forma, no signo de Touro se manifesta de outra forma, no signo de Gêmeos se manifesta de uma outra forma, mas no geral isso é uma jornada humana. E aí o signo de touro ele vai nos dizer, tá, então como que funciona isso? Funciona pela busca de prazer, pela busca do prazer imediato, então ele não consegue ter essa consciência desse fio dourado, né? Do discernimento, da direção. Então, para onde você está indo? E aí ele está em busca do prazer imediato, do conforto ali. E todos nós também vivemos isso. Essa busca, né, pelo imediatismo e conseguir ter uma consciência de inverter esse polo, né? Porque às vezes é isso, assim. Então, às vezes, eu não tenho prazer agora, mas eu estou no objetivo de uma coisa estável, de uma construção. Então, não dá para viver só de prazer, né? Então, eu preciso avaliar, falar assim, tá, qual que é esse prazer? E aí, voltando para a questão do mapa, né? Porque eu gosto de levar vocês para essa reflexão, a posição da Vênus no mapa e os aspectos que ela recebe, vai falar sobre essa inclinação, sobre esse aprendizado, né? Então, de repente, uma pessoa que tem. Hoje eu atendi uma menina, né? Porque para mim fica fresco assim os atendimentos, eu gosto das histórias, né? Então, ela tá na França e ela tem a Vênus em Aquário na casa 12. Então, uma Vênus, aí tem um paradoxo, né? Então, uma Vênus em Aquário, ela tem uma predisposição em gostar do escondido, em amores inconscientes. Na prática, uma Vênus na casa 12, a gente pode pensar assim que a pessoa tem paixões assim que não pode ser ditas, assim, ela gosta de uma coisa mais escondida, vamos colocar assim, né? Ou pessoas indisponíveis, né? Como dizem, né? E sem o julgamento moral, né? Mas é isso. E aí, mais profundo ainda, a gente pode pensar que a pessoa ela tem medo do compromisso, ela tem medo de se revelar, ela tem medo de se mostrar intimamente, porque na prática, nessa questão da relação, a gente precisa também se expor, né? Precisa de colocar a nossa verdade, né? Então, isso também é uma forma de continuar no escuro, né? Que a gente está falando de uma Vênus na casa 12. E aí, na prática, sem a questão da moralidade, mas uma Vênus na casa 12 tem essa relação de aprendizado com os valores
sobre as questões inconscientes, sobre os medos mais profundos, sobre o medo, né, de se entregar, o medo de gostar, o medo de. E aí tem todas essas consequências. E aí então isso vai trazer uma jornada na vida dela. É isso, vai trazer uma jornada na vida dela, nesse sentido de cavar masmorras aos vícios. Porque o vício é isso, porque na verdade, assim, a gente vai falar de vício ou defeito de caráter, tudo bem. Só que na verdade isso é uma forma, claro, parece que romantiza, mas é uma forma de se defender. A pessoa aprende a se defender, aprende a sobreviver, claro, sem o valor, com valor distorcido, pensando no próprio benefício e tal, e se torna um defeito, depois se torna um vício, uma repetição. Ou mesmo a pessoa que mente, né? Então ela mente porque tem medo de falar a verdade, tem medo de se mostrar. Isso se torna um vício, é um defeito, é feio. Mas, entende? Então ela conseguir largar isso e assumir, né? Então, cavar masmorra esse vício e assumir a própria verdade, né? Erguer esse tempo assim, não, é isso aqui e tal, e assumir, né? E ter essa dignidade. Então, todos nós passamos por isso, de alguma forma. E aí o mapa, ele é muito. Claro, eu vou puxar a sardinha para cá, mas o mapa, ele revela, o símbolo, ele fala assim, tá, isso aqui. Então, de repente, a pessoa tem. Outro dia eu brinquei na aula, né? Nossa, né? Fala, a pessoa tem Vênus com Plutão. Fatal, né? Fatal, né? É um amor fatal, né? É um amor fatal. Que mata e morre às vezes. Dependendo, né, do grau de consciência da pessoa. Se aquilo for só pro prazer imediato, né? Então, entende? Então, tem um poder, mas também tem uma manipulação, né? E aí o preço da manipulação. Então, de repente, manipula, mas. E o medo também que está por trás disso? Uma Vênus com Plutão é. Se for jogar para uma mulher, né? Uma mulher fatal, né? Mas esse fatal também esconde, né? O Romeu medo, e Julieta, Amor Fatal. o medo de perder, né? E assim a gente vai embora, né? Vários. Então, o mapa ele revela. Mas no final eu acho que é sobre isso, assim, né? Porque também, se for pensar a Ariadne, né? Ela entregou o irmão, olha o valor, né? Ela entregou o irmão, falou assim, entrego o seu irmão para morrer, e aí você me leva. Então já começou errado, né? Mas deu o Já, fio de ouro para ele se orientar, isso deu para ele a segurança que ele ia voltar, então ele podia ir para matar o Minotauro. Então, aí depois que ele conseguiu o que ele queria, venci, ele vai lá e leva a Ariadne, faz o que ela quer, mas depois abandona. enfim. É uma falta do fixo, sei lá. Enfim, mas alguém tem mais alguma dúvida, não? Vamos ver o mapa, senão vai ficar tarde. O mapa da. Mas eu queria tirar uma foto, gente. Quem não estiver dormindo, pode abrir para me tirar uma foto, não? Tirar uma foto, na verdade, e printar a tela, né? A Marilene tá de cabelo novo, né? É, aqui, ó. Que legal. De novo, voltei a pintar de novo. Ah, Tava muito velho com Desculpa, aquele cabelo gente. branco. Tu também, né, Cris? Pintou. só a Luísa que tá dormindo? Ah, não. Vou ligar a luz aqui. Tá mais claro. Tô com problema na câmera mesmo. Até estava tentando abrir, mas acho que não vou conseguir. Tá bom. Enfim, então vamos ver o mapa da Rainha Elizabeth, gente. Isso é um desafio, né? Falei, nossa, agora Tirou? tirei. Tirei, velho. Deixa eu só mandar mensagem para mim mesmo aqui. Claro que eu saí de olho fechado olhando para baixo. Não, eu vou mandar pro grupo que já tá aqui a foto, que depois eu não perco. Então vamos lá, vamos ver o mapa dela. Aí é como que a gente faz, né? Sempre. Aí tem a biografia, a Fabi não tá aqui, mas a Fabi ela separou a biografia, ela sempre faz isso. A gente lê um pouco a biografia e depois a gente dá uma olhada no mapa e vamos ver. Deixa eu achar aqui onde está a biografia. Vou colocar.
Parou um pouco, mas antigamente tinha os jornais especializados, com repórteres especializados só em falar da rainha, né? Eu tenho uma lembrança dessa aí. É, onde tá? Aqui, ó. Chegou para vocês? Sim, Você pode me ajudar, Patrícia, por favor? claro. Só tem que baixar o. Tá bom? Quer que dê um zoom? Não, tá ótimo. Elizabeth Alexandra Mary Windsor. 21 de abril de 1926. A Esther que tá com o microfone aberto, é isso? Pode Fechou. continuar. Sol em Touro, ascendente em Capricórnio, Lua em Libra. Incrível. Rainha Elizabeth II, a monarca mais longeva do Reino Unido. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926 em Londres, Inglaterra. Filha do rei George VI e da rainha Elizabeth, rainha-mãe, ela não era a primeira na linha da sucessão, até que seu tio, rei Edward VIII, abdicou do trono e seu pai assumiu como rei. Com apenas 14 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela fez um discurso em rádio para as crianças britânicas, encorajando-as a terem fé e esperança, mesmo diante dos bombardeios e da separação de suas famílias. Com 18 anos, Elizabeth insistiu em se alistar ao Serviço Territorial Auxiliar, ATS, e lá foi treinada como motorista e mecânica, aprendendo a consertar motores e dirigir caminhões militares. Esse ato foi visto como um gesto corajoso e simbólico, mostrando solidariedade ao povo britânico durante a guerra. Isso mostrou desde cedo sua força emocional e capacidade de liderar com empatia. Elizabeth tornou-se rainha em 1952, aos 25 anos, após a morte de seu pai. Reinou por 70 anos, sendo a monarca com o reinado mais longo da história britânica. Durante seu governo, viu grandes transformações políticas e sociais do Reino Unido e do mundo, incluindo o fim do Império Britânico e o avanço da tecnologia. Ela se casou com Philip Mountbatten, Príncipe Philip, em 1947, com quem teve 4 filhos, incluindo o atual rei Charles III. Estabilidade e presença durante crises. Elizabeth II guiou o Reino Unido durante os momentos delicados, como a morte da princesa Diana em 1997, a crise do Brexit, anos 2010, a pandemia do Covid-19, 2020, onde fez um raro discurso à nação. Sua calma, firmeza e postura serena foram vistos como atos de bravura institucional, mantendo a união do país mesmo em tempos turbulentos. Viajou para zonas de tensão. Apesar da idade avançada, Elizabeth nunca deixou de cumprir compromissos em países em conflito ou instáveis. Um exemplo é sua visita à Irlanda em 2011, que teve um enorme peso histórico e simbólico após décadas de tensão entre os dois países. Enfrentava críticas e pressão com compostura. Mesmo sob fortes críticas públicas e políticas, Elizabeth sempre manteve a dignidade e a neutralidade, o que no mundo da política e da mídia exige um tipo de coragem mais silenciosa, mas poderosa. Ela pode não ter enfrentado batalhas com armas, mas seu maior ato de bravura foi manter-se firme, estável e respeitosa por mais de 70 anos como líder, em tempos em que o mundo inteiro mudou várias vezes. Curiosidades. Primeira e única rainha a entrar no exército. Durante a Segunda Guerra Mundial, Elizabeth se alistou e atuou como mecânica e motorista de caminhão no Serviço Territorial Auxiliar e foi a única mulher da família real a servir nas Forças Armadas. Apaixonada por corgis, ela teve mais de 30 cães da raça Corgi ao longo da vida. O primeiro se chamava Susan e muitos dos outros eram seus descendentes. Enviava e-mails desde 1976. Elizabeth foi uma das primeiras chefes do Estado a usar e-mail. Ela mandou seu primeiro e-mail ainda nos anos 70 e numa visita ao Centro de Pesquisa Britânico. Aparece em moedas de mais de 30 países. Seu rosto está estampado em moedas de várias nações da Commonwealth, como Canadá, Austrália,
Nova Zelândia, Jamaica e outros. Tinha um gosto musical curioso. Ela adorava músicas do ABBA, especialmente Dancing Queen, que ela considerava uma canção alegre e empolgante. Tinha celular e Instagram. Sim, a rainha usava celular, criptografado, claro, e em 2019 postou no Instagram pela primeira vez durante uma visita ao Museu de Ciências de Londres. Tinha mais de 5.000 chapéus. Ela era famosa pelos looks coloridos e chapéus coordenados. Estima-se que seu guarda-roupas tivesse milhares de chapéus diferentes, todos cuidadosamente catalogados. O primeiro discurso de Natal televisionado foi dela. Em 1957, Elizabeth II foi a primeira monarca britânica a fazer um discurso de Natal transmitido pela TV, modernizando a tradição. Elizabeth II faleceu em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, no Castelo Balmoral, na Escócia, encerrando um reinado que marcou gerações. Quem comeu chapéu? Enfim. Oi, Fabi. Oi, Sônia. Boa Vou abrir. noite. Tudo bem com você? Tudo. Vou abrir aqui o mapa dela. Te dar uma olhada no. Tá aqui o mapa astral da rainha. Ascendente em Capricórnio, né? Enfim, achei desafio, assim, ver o mapa dela. Até pela grandeza, né? E, enfim, por não ter a dimensão, né? Do que é a perspectiva, né? De uma rainha e tal, né? Mas, enfim. E aí, a primeira coisa que eu olho Não está é... aparecendo. Ah, não tá Para aparecendo. mim também não está aparecendo. Deixa eu arrumar aqui então, gente. Achei que já estivesse. Agora tá? Agora tá, né? Agora tá. Enfim. Então, a primeira coisa que eu olho, né? No mapa, assim, é entender se o mapa ele é noturno, né? Ou diurno. Se ele é um mapa solar, né? Ou se é um mapa lunar. E aí a primeira coisa que fica evidente é um mapa noturno, né? Porque o Sol ele está abaixo da casa 7, da casa 1, então a gente vai chamar esse Sol, né? De um Sol noturno. E aí Taurina, né? Signo de Touro. E casa 3, né? Ali bem na cúspide da casa 3. Então tem essa questão com a comunicação, com a troca, né? Com a inteligência. O Sol dela recebe um aspecto, né, de Marte e de Plutão. Então, no texto ali, né, sobre a firmeza, sobre a disposição, sobre essa coisa da emissão de força, né, Acho desse que é a Sol. Lua que recebe aspecto de Marte e Plutão. O Sol, não. O Sol recebe um trígono com Netuno. É a Lua que está exaltada, né? Uhum. Olha lá, na tabelinha lá tá. Sextil Marte, sextil Plutão. É verdade. Marte e Plutão. Uhum. Ele também está em touro, né? Está exaltado, né? É. Bem falado, Alba. Obrigado, viu? A Alba sempre me ajuda. Estou aqui para isso. É. Mas enfim. Então, ascendente em Capricórnio, 21 graus. A gente vai falar da Lua e do Sol ainda. Ascendente em Capricórnio, 21 graus. O ascendente ele recebe uma quadratura de Mercúrio, e uma quadratura de Júpiter e uma oposição de Plutão. E aí, nesse caso, o ascendente em Capricórnio, essa questão da seriedade, né? Dessa transmissão de uma pessoa firme, né? Séria, né? Por conta da sobriedade, né? Que é essa questão de Capricórnio. E essas tensões, né? Com Mercúrio, com Júpiter, indicam desafios com a comunicação, né? Eu imagino também, né? Imagina, né? Porque
não é uma comunicação assim corriqueira, né? Tudo que ela falava tinha uma proporção, né? Então não podia falar qualquer coisa, né? Então tinha holofortes ali, né? Então, se a gente for pensar na quadratura com Júpiter, quadratura com Mercúrio, né? E uma oposição a Plutão, a oposição com Plutão traz essa questão da força e ao mesmo tempo, né, dessa medida, né, dessa profundidade, desse poder, né, e como, né, lidar com esse poder, né, de transformação que ela tinha, né, naturalmente, né? E aí depois a casa 10 em si, né, no meio do céu, no signo de Escorpião, a 25 graus ali, né? E o regente, o Plutão que está ali em Câncer e também o Marte, né, que está em Peixes. A casa 10 ela mostra pra gente, assim, no geral, ela mostra uma missão, né? Tipo, não só porque as pessoas falam, é uma questão, assim, de trabalho ou profissão. É também, mas, na verdade, a casa 10 ela vai falar sobre qual que é a nossa contribuição para o social. Então, cada um dentro da sua fatia, né? Independente, né? Da condição. E aí, o signo, né? Os aspectos e tal do regente vai falar qual que é esse tom. Claro, não vai falar diretamente, né? Qual que é a profissão, mas vai falar como que é esse exercício, né? Com o signo de Escorpião, tem uma marca de transformação, né? De levar as pessoas para um contexto de transformar, né? Então, com força, com determinação, né? Com essa coisa escorpiana, né? Resistência, magnetismo, um certo silêncio, né? E aí, se a gente for pensar o Marte, né, como o primeiro regente, ele em peixes, né, e aí representando um serviço, né, como força, né, então o servir, né, como força que é a bandeira, né, dessa transformação, dessa liderança, né, por conta do Marte estar em peixes, né, então não que ele sirva em si, mas se a gente for pensar, né, no papel de quem está na frente, né, tem essa história, né, que eu estou servindo o povo, né, tem essa coisa, né, de estar a serviço, né, enfim. E aí, Interessante, tudo em água, né? é, O meio do céu e os dois regentes. sim. E aí, o Sol, né, tá bem no comecinho do signo de Touro, na casa 3 como eu disse. Uhum. E aí, justamente, né, como a Alba lembrou, me trouxe de volta, né? Fala assim, volta, né? Tá com trígono com Netuno, o Netuno que tá ali em Leão. E Uhum. aí, esse Sol na casa 3 ele destaca o papel da palavra, da tradição. E aí, claro, se a gente for pensar nessa questão da diplomacia, né? Da comunicação formal, né, em touro, essa firmeza, essa coisa mais. E também esse trígono com Netuno, né? Essa coisa simbólica, né? Essa coisa assim, então, o quanto que a comunicação e a presença, né? E o meio de comunicação e todo o holoforte que tinha dentro desse contexto, né? Dessa identidade dela, também carregava essa coisa da monarquia, tipo, essa coisa do endeusamento, né? É muito coisa de Netuno, essa coisa assim da fantasia, da pessoa, né? Essa coisa pomposa, né? Do que é, né? Imagina, 5.000 chapéus, né? Então, um castelo, toda essa coisa. Tem essa coisa do lúdico, né? Também, né? Essa coisa da história, de todo o legado, né? Então, um bom aspecto com Netuno, né? Ele vai falar desse brilho, né? Inspiração, ao discursar, né? Essa identidade que se constrói, né? Através dessa constância, dessa clareza, desse posicionamento, né? Que transmite isso, né? Então, tem essas questões aí. E aí, uma lua também no signo de Touro, né? Uma outra coisa do signo de Touro é que, assim, também tem essa questão do pulso firme, né? Da rigidez, né? Então, não dá para a gente negar o signo de Touro, né? Um signo fixo. Então tem essa coisa assim, né? Quando pisa, pisa firme, né? Quando vai para um lugar, no arredo do pé, tem essa coisa assim da a firmeza, né? É indiscutível, né? E ela tem o Sol, tem a Lua, né? No signo de Touro, então tem essa força aí. A Lua também na casa 3, a Lua está exaltada, né? A 12 graus ali. E aí, esses aspectos que eu estava confundido no começo, esse sexto, né? Com Marte e o sexto com Plutão.
E aí é isso, né? A Lua, é, a Lua ela representa, eu gosto, né? Eu tenho esse viés sagitariano, né? Então mais filosófico, lúdico, né? Então eu gosto de falar que a Lua é a alma, né? O inconsciente, a alma, a dimensão subjetiva, né? O que tem por detrás, né? O que a gente não consegue perceber diretamente, mas logo se mostra, né? Então, uma Lua recebendo esses aspectos de Marte e de Plutão, na prática, é uma alma que tem força, que tem poder, que tem determinação, que tem direção, né? Então, uma Lua em Touro, que já está exaltada, né? E recebendo esses aspectos, então, é um inconsciente assim que não volta para trás, né? Eu sei que eu estou fazendo é nessa direção, né? Tem essa resiliência, né? Então, e também uma Quais emoção de são, quais são os graus que está esse stellium aqui? Como é que tá? Tudo grudado mesmo? não, então não chegam a estar grudado, não. Não? Não. Tem um grau de distância, né? Uhum. A gente já vê. Mas só para terminar o lance da Lua, então tem essa questão da praticidade, da resiliência, a emoção discreta, mais firme, capacidade de manter a tradição, que é isso, né? Que ela mostrou, né? Enfim, de cultivar as memórias e de nutrir o povo, né? Também, né? Tem essa questão da nutrição, né? Através dessa imagem. E aí, tirando daqui, né? E aí fala assim, mas por que que uma lua em touro ela está exaltada? Então, uma lua, ela vai falar sobre o inconsciente, sobre a nossa dimensão mais profunda. Em touro, ela, como a gente leu nos mitos e todo esse contexto, né, taurino, em touro ela está confortável na matéria. Ela está confortável com os prazeres, ela está confortável com o ritmo das coisas. Então, a alimentação, o dormir, o acordar, o ritmo do tempo. Então, ela está muito confortável, ela está nutrida, ela está segura. Porque, no geral, a lua em si, o princípio da lua é a falta, é a busca por segurança. O princípio do inconsciente é a busca por segurança. Em touro, essa segurança ela está nutrida através das condições materiais que lhe é apresentada, né? Da mesma forma, uma lua em touro que falta o básico desde sempre é uma lua que fica desamparada, né? Então tem essa peculiaridade. Por isso que é uma lua que está exaltada, né? É uma alma que veio para a Terra e aqui ela encontrou conforto. Fala assim, tá, aqui eu tô em casa. Tem comida, tem cama, tem conforto, tá? Tamo sucesso, né? E aí, no caso, né, pensando na projeção, né, da rainha, né, tem essa questão de toda essa estabilidade também emocional e justamente, né, esse conforto material que ela transmitia também, né, como status, né, do seu reinado, enfim, naturalmente, né? Tem como fugir disso, né? E aí, o que para mim também ficou muito evidente, assim, me chamou a atenção, é Vênus, né? Vênus em Áries ali, a 11 graus, na casa 2, né? E aí, falando do estéreo, né? Então, a Vênus, ela está em conjunção com Júpiter, em conjunção com Urano, e aí, naturalmente, essa Vênus recebe uma quadratura de Plutão. Se a gente reparar, o Plutão, ele faz ali uma oposição com o ascendente e forma esse triângulo invertido ali, né? Então, ele está pegando também a Vênus, né? Então, assim, desejo de autonomia, coragem nos valores pessoais, expressão financeira, né? Audaciosa, aí não precisa nem falar, né? Casa 2, né? Evidenciada, e aí até por todo o status, né? Que ela representa, mas também marcada por crises e reformulações, né? Também financeiras, que é essa questão de Plutão, né? Então, como a gente leu no texto da biografia dela, ela atravessou várias crises, porque é isso, assim, porque é diferente de uma crise pessoal, né? Então, no caso dela, são crises do mundo, né? O mundo mudou várias vezes, a moeda mudou também algumas vezes, e ela teve que lidar com essas mudanças e conseguir ter essa coragem, né? Uma Vênus em Áries, essa coragem de manter o pulso firme, né? E a conjunção com Urano, nesse caso dela, sugere um rompimento com o convencional, né? Tipo, tem uma certa ousadia
Porque é isso, assim, tem uma coisa, né? Só que a gente vai trocando, que eu aproveito que a gente vai aprendendo junto. Uma Vênus em Áries, na prática, se a gente for pensar numa astrologia tradicional, ela não está bem colocada, né? Porque ela tem essa pressa, essa urgência, essa disposição, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente for pensar, é um feminino, né, que vai atrás do que quer, vai atrás do que gosta, né? Tem essa coisa arquetípica, né, no sentido da guerreira, né, da que fala assim, tá, então, o que que tem que fazer, né? Claro, a pressa, né, é um negócio, né? Mas tem essa questão aí, essa ousadia, né? Que também é muito peculiar. Agora, uma outra coisa que chamou a atenção, que eu falei assim, nossa, aqui é um desafio. O Marte em Peixes, a 10 graus ali, na própria casa um, mas o Marte em Peixes, ele vai falar, porque o Marte ele representa como a gente age, né? Como a gente faz as coisas acontecer, a nossa disposição física, e enfim. Em Peixes tem uma ação silenciosa, né? Tem uma ação na sutileza. Claro que no caso dela, como faz essa triangulação com Plutão, tem essa coisa assim dessa ação voltada genuinamente em ajudar as pessoas de forma firme e transformadora. Então tem essa imponência, né? Que fala assim, não, tá, então a minha disposição é em estender a mão e tal. Sem a gente até romantizar, né? Porque também tem essa questão da tirania, né? Da soberania, né? Do que é um reinado, né? Enfim. Só que ao mesmo tempo, essa sutileza e essa compaixão ao agir e naturalmente, né, uma força. Eu acho que aqui tem uma peculiaridade assim, porque como tem uma ação nos bastidores, o Martin Peixes ele também tem a facilidade de agir por detrás do processo, assim, de não precisar estar tão incisivo, assim, de ter uma ação mais moderada, né? De bastidores, né? Então, é o guerreiro devocional, né? Ele fala assim, tá, eu faço aqui e não precisa colocar meu nome não, né? Deixa aqui por detrás, né? Então tem essa peculiaridade, que eu acho que pode ter facilitado um pouco, né? Todo o contexto. Uma outra coisa, o Mercúrio em Áries, também, né, na casa 2. E aí, esse Mercúrio está em conjunção com a Vênus, também em conjunção com Júpiter, né, que é esse estélio aqui. E uma outra coisa que não tinha aparecido, que agora aparece esse aspecto com Mercúrio, é essa triangulação, esse trígono, né, com Saturno, que está ali em Sagitário, né? E ao mesmo tempo, uma quadratura com Plutão. Mas, na prática, esse Mercúrio, uma mente veloz, direta, estratégica, né? E aí o Mercúrio ele vai falar sobre o discurso, né? A parte cognitiva, né? Como a gente elabora, né? Então, um discurso firme, mais carismático, né? Associada à administração de bens, né? De valores, do Estado, essa tensão com Plutão, naturalmente vai exigir um cuidado, e se a gente for pensar também a gente falou, né, nos vícios, né, e nos defeitos a serem um Mercúrio em quadratura com Plutão, a pessoa tem uma facilidade em manipular, né? Porque o Mercúrio vai falar sobre essa comunicação. Esse Plutão dá esse poder de, de controle, né? De levar o discurso, né? Para onde precisa e tal. Então, eu acredito que para ela, né? Tem essa necessidade, né? Para conseguir manter o poder, né? Então, também teve, né? Essa peculiaridade aí. E aí o Júpiter, né? Então, que é bom que a gente troca, né? A gente vai vendo também nos nossos mapas e das pessoas que estão ao nosso redor. A posição de Júpiter no mapa é uma posição onde a gente tem benefícios, onde a gente tem abertura, onde a gente tem expansividade. Eu não gosto de pensar em sorte diretamente. Porque assim, o Júpiter ele representa a expansão da consciência. E aí, naturalmente, onde o Júpiter está colocado, vai falar de uma área da vida onde a gente consegue ter amplitude, consegue olhar longe, consegue expandir o olhar. E essa condição de expandir o olhar que traz as oportunidades.
não é só propriamente dito sorte, é a disposição que ele traz ali, né? Essa abertura. E aí, em conjunção com a Vênus, né? Tem até uns textos antigos que falam que o Júpiter e a Vênus, quando se encontram no céu, o ouvido dos deuses, né? Nos ouvem, né? Ouvem nossas orações, né? Tem essa, que são dois benéficos, né? Vamos colocar assim. Então, Júpiter e Vênus têm esse brilho, né? No sentido de expansão, de recurso, fé nas próprias iniciativas, né? Generosidade e essa coisa assim da beleza, do prazer, da estética, né? E se a gente for pensar num lugar mais lúdico ainda, essa condição falar de proteção também espiritual, né? Júpiter e Vênus, né? Então a pessoa tem proteção, né? Tem, tem uma sabedoria a longo prazo, né? Enfim. E aí, ao mesmo tempo, né? De novo, né? Essa quadratura com Plutão, ela vai trazer essa coisa da manipulação também financeira, né? A gente está falando de uma casa 2, né? Então, e aqui, como eu falei no estudo, é sem a questão moral, né? Porque aqui também é uma questão de proteção, né? De proteção, de manter, de assegurar, né? De fazer com que aquilo perpetue, né? Quem imagina, né? Tem um reinado, e aí quando chega na mão da pessoa, o negócio perde, né? Não pode ser, né? A pessoa tem que. Eu acho que isso é uma parte da educação também, manter a dinastia, né? Para quem tem essa possibilidade, né? Enfim. E aí o Saturno em Sagitário e o Saturno está ali na casa 11. E aí, para a gente voltar aqui para nossa humanidade, né? Para nossa pequenez aqui diante da rainha, a posição de Saturno no mapa, fala assim, eu sempre falo isso, né? Porque tem essas frases prontas e tal que eu fico pensando às vezes. Aí tem as frases prontas, aí você pergunta para a pessoa assim, tá, mas isso é por quê? E a pessoa às vezes não sabe responder, porque é só uma repetição, né? Porque fala assim, onde Saturno está é onde a gente tem o karma. Na verdade, se a gente for pensar numa linha kármica, o karma quer dizer o quê? Quer dizer que tudo existe um princípio, existe uma consequência. E aí, nesse olhar, é como se tivesse uma outra vida e a gente sofresse a consequência daquilo, tivesse algo para aprender, um karma. Nesse contexto, se a gente acreditar que existe uma repetição, nesse sentido de continuação de vida, não só o Saturno, como o mapa astral inteiro, ele é kármico. Não pode ser um só. Entende? Não é só o Saturno. Se o Saturno é kármico, tudo é uma consequência. Até as condições positivas. Então, no caso, quando a gente chama atenção para dizer, o Saturno ele é kármico, é um jeito que aí a gente simplifica e aí fica uma repetição, mas é um jeito de chamar a atenção que a posição de Saturno no mapa, ela vai falar de uma área da vida onde a gente tem um aprendizado que vai ser difícil se safar dele. Então, Saturno no mapa, onde vocês têm, né, no mapa de vocês, Saturno. Então, ali tem um grande chamado para um aprendizado na vida, que esse aprendizado ele vai vir através de um constrangimento. A vida vai constranger sempre naquela área, desde sempre. E aí, naturalmente, a gente acaba criando uma defesa, né, criando uma restrição, fala assim, opa, natural. E aí, em algum momento, retorno de Saturno ou em algum outro aspecto, a gente acaba tendo a oportunidade de se responsabilizar por aquilo e, através dessa responsabilidade, a gente alcançar uma liberdade. Então, esses contos, né, um portal, é isso, assim, a gente precisa compreender, falar assim, tá, então aqui tem uma grande liberdade. Você precisa se responsabilizar. Entende? Então, na casa 11, no caso desse mapa, tem uma questão social, com os grupos, com a humanidade, com o humanitarismo, com a coletividade, né? Então, Saturno na casa 11, naturalmente a pessoa tem a marca de um grande aprendizado com a responsabilidade do coletivo. E aí, no caso dela, né, a proporção disso é muito maior. E se a gente pensar que esse Saturno, ele faz esses bons aspectos, né, com Júpiter, né, ali também. Então, esse aprendizado também nesse sentido de expansão e também nesse sentido de conhecimento, né? Porque, por exemplo, o Júpiter e o Saturno fazem pares, né?
no entendimento da astrologia, porque são dois planetas sociais. E aí um fala sobre limite e restrição, outro fala sobre expansão e liberdade. E aí, bem na verdade, não existe um sem o outro, né? Então a gente vai entender o que é limite, né? A partir do momento que a gente consegue ou concebe buscar uma liberdade. E a gente vai saber que existe um limite para aquilo. E ao mesmo tempo, a gente vai entender o que é responsabilidade através da liberdade que a gente quer alcançar. Então tem um contexto ali. Então os dois, em bons aspectos, né, é como se a pessoa tivesse facilidade de alcançar esse aprendizado. Porque da mesma forma, falando a mesma coisa de um outro contexto, né, aliás, o Júpiter, ele é capaz de, de, de alcançar o Saturno pelo conhecimento, né? É isso. Então tá. Então é isso. Então, o que que eu faço uma área onde eu tenho Saturno? Busque conhecimento sobre aquilo, né? Se informe, né? Como funciona, né? O que que é aquilo? Porque na verdade o Saturno ele tem essa questão das crenças limitantes, né? Por conta do medo, por conta do constrangimento. E aí quando você põe a luz do conhecimento nessas crenças, você tem a oportunidade de expandir, por exemplo, um Deus punitivo. E a pessoa tem aquela coisa do Deus que vai punir e tal, né? E aí, quando ela vai estudar e vai entender que esse Deus, ele tem uma origem ocidental, ele foi construído, e aí foi isso, aí foi aquilo, a origem da igreja, todas essas tradições, ela consegue quebrar esse padrão e ampliar essa ampliação, Júpiter, né? Essa ampliação desse conceito. E aí, através dessa ampliação, ela já não pode mais ter esse medo, né? Fala assim, não, esse Deus que me venderam não existe, né? Então, tem essas peculiaridades, né? Enfim, só para aproveitar e puxar o assunto, né? E aí, depois, Urano em Áries, aqui na casa 4 e aí, inovação, né? Imprevisibilidade. é, Não, Urano a 4 graus na casa 2, na verdade. E aí, inovação e previsibilidade nas questões financeiras e nos valores, né? E aí, um espírito pioneiro, abordagem independente, também material, né? Capacidade de romper os padrões econômicos, né? Introduzir uma nova visão de sustentabilidade, né? Enfim, aí, essa questão que foi lida na biografia dela, né? O rosto dela, né? Em várias moedas pelo mundo, né? Então tem essa peculiaridade, né? E aí o próprio Plutão na casa 6, porque na verdade assim, né? Urano, Plutão e Netuno, a gente vai olhar eles muito mais pelas casas do que pelos signos, né? Porque eles movem uma geração, eles passam muito tempo em cada signo, né? Então, no mapa astral ele vai ter essa questão muito mais nas casas, na área da vida, né? E aí, no caso, Plutão na casa 6 capacidade de se regenerar com as rotinas, é, essa questão do serviço, a produtividade, né? Então, eu não sei no caso dela, né? Mas para quem tem Plutão na casa 6 a pessoa tem essa coisa assim de até o final no que ela se compromete, né? Com a rotina, com o trabalho, né? Tem essa coisa, essa determinação com o que ela se propôs a fazer, né? Tem essa potência, né? Eu imagino que É o poder a, a, a favor do servir, né? É, não só do servir, mas como do serviço, assim, por exemplo. Tem aquela coisa assim, eu tenho que fazer tal trabalho. Então tem aquela disposição de falar assim, eu só vou sair daqui quando eu terminar. Essa força, né? Essa potência, né? Enfim. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção é o Quirón, né? Um touro também ali a 5 graus, na casa 3. É, eu gosto de olhar para Quirón, assim, porque eu acho que é um ponto, assim, porque é essa dor, essa ferida, né? Que traz pra gente essa oportunidade de ressignificar, né? Então tem no caso dela, não sei, né? Se a gente consegue perceber isso, mas o Quirón na casa 3 a pessoa tem uma ferida através da fala, através da comunicação, né? Então a necessidade
de dar uma nova condição, né, para essa ferida, assim, dar um novo significado, né? Então, uma ferida que não cicatriza. E aí eu imagino, né, na questão da comunicação em si, para a posição dela, né? Então, não deve ser uma coisa fácil a gente ter que tomar cuidado muito com o que fala, porque ganha uma proporção maior, né? Não dá para falar qualquer coisa, né? Então, enfim, dá para falar com qualquer um, né? Tem essas peculiaridades aí. É, a parte da fortuna na casa 12 no caso dela, né? Que eu calculei, né? Para o mapa noturno. Então, a gente vai entender que tem essa boa fortuna nos bastidores, no recolhimento, nessa felicidade interior, né? Com a conexão, né? No silêncio, né? Tem essa promessa, né? De uma vida longa, né? Com significado ancorado na fé, no serviço, na resiliência, né? Sem muita expressão para fora, né? Tem essa peculiaridade também que me chamou a atenção. E se a gente for pensar, né, dos desafios, também tem aqui o eixo, né, nodal, né, nó do sul e nó do norte. E aí o nó do norte na casa 4, nó do sul na casa 10, né? E aí, para quem não está familiarizado, o nó do sul ele vai falar de uma área da vida onde a gente já tem uma facilidade, né? Já é como, vamos pensar assim, né? Para quem gosta, eu gosto, né? Eu gosto de estudar isso, mas eu tomo cuidado no que eu falo, porque existe muita coisa fantasiosa também. Mas para mim, o nó do sul e o nó do norte é como se fosse a marca de um aprendizado que é entre vidas, assim, é algo que a gente vem carregando, é uma linha maior desse destino. Então a gente vai pensar que o nó do sul é uma área da vida onde a gente já tem uma facilidade. Porque o lance é tipo assim, para a gente conseguir ser alguma coisa ou desenvolver algo, o meu entendimento é que uma vida é pouco, né? Para a gente conseguir se tornar especialista naquilo. Então, o Nó do Sul ele vai falar de uma área onde a gente vem aprendendo e desenvolvendo e aperfeiçoando. E não tem aquela coisa que a gente encontra um aprendizado e fala assim, nossa, parece que é um reencontro, né? É fácil entender, é fácil trocar com aquilo, parece que o aprendizado entra com facilidade. Então, é uma referência, né, desse nó do sul. É algo que já nos é simpático, já nos causa uma coisa assim, para nossa, é fácil para mim. Então, tem essa questão, né? Então, o nó do sul fala sobre isso. O nó do sul na casa 10 em Sagitário, tem essa coisa, essa coisa, né, primeiro, casa 10 essa questão com a fama, essa questão com a expansividade, por conta de estar em Sagitário, esse legado, né, de levar, né, as pessoas, né, por uma jornada, de uma liderança, de uma coisa heróica, né, por conta também de estar em Sagitário, então é como se já tivesse essa facilidade dessa posição. Da mesma forma, o nó do norte, ele vai falar de uma área da vida, e aí tem umas coisas, a pessoa tem que largar o nó do sul e ir para o nó do norte. Isso não é real, isso não é verdade. Mesmo porque não tem como largar, né? Como é que faz, né? Fala, vou largar. Larga, larga isso aí. Não tem como largar. Na verdade, quando a gente pensa nisso, é tipo assim, ter a humildade de buscar aprender o nó do norte. E aí, no caso, trazer o nó do sul, trazer a sua especialidade, trazer quem você é, trazer o que você tem como expertise, para que você consiga aprender o que você não tem habilidade, que é o nó do norte. Que no caso, o nó do norte, nessa perspectiva, é como se fosse uma área onde a gente tem dificuldade de ter aprendizado, dificuldade de compreender aquilo. Então, por exemplo, o nó do norte na casa 4. A pessoa até entende o que é uma família, o que é um contexto familiar, o que é essa questão de comunidade, o que fala, o que é a família, eu consigo explicar. Mas na vida prática, a pessoa tem dificuldade de ter vínculo, dificuldade de ter essa compreensão, dificuldade de pertencer. E aí, nesse caso, no do norte, na casa 4 a pessoa tem essa necessidade de aprender o que é, na prática, viver, o que que é ter, o que que é essa coisa, assim, da cumplicidade, né, dessa coisa mais íntima, familiar. Então,
ela tem essa marca aqui, né? Desse excesso, né? De formalidade, né? Que a gente pode pensar excesso de formalidade, excesso de expansão, excesso de coisa para casa 10, né? Imagina, para uma pessoa que, né? Que teve esse legado, essa força. Essa questão familiar, naturalmente, fica em segundo plano, né? Muito em segundo plano, né? Então, é um eixo que está em oposição, naturalmente. E aí, é isso. E do dispositor final, ela não tem um dispositor final diretamente, mas o Saturno, no caso dela, ele rege o ascendente, né? E rege outras várias casas. E aí é um cálculo, né? O planeta predominante, a Lua, por conta, né, também de ser um mapa noturno. E se a gente for pensar num temperamento, né, predominante, melancólico, né, firme, introspectivo, né, uma resiliência mais cuidadosa, né, então tem essa coisa mais firme, né. E se a gente for pensar nesses desafios, para mim o que fica mais evidente é o Plutão. Eu acho que ele em oposição ao ascendente, ele traz a essa coisa assim, a dificuldade, né, de se relacionar sem se isolar, né? Tem essa coisa assim, porque na prática o Plutão no ascendente traz essa coisa assim, né? Tipo, você não pode ser você mesmo, né? Você precisa tomar cuidado ao se expressar e tal. Então, tem essa questão. E aí, uma outra coisa que chamou a atenção para mim também foi essa conjunção, né? Vênus, Júpiter, Urano, né? Que além dessa coisa filosófica, né? Desse brilho e tal, dessa sorte, essa questão da inovação, né? A quebra de padrão, né? A quebra com o tradicional, né? Enfim. E uma outra coisa é o Marte, né, em Peixes, essa atuação empática, né? Enfim, no geral, se a gente for pensar num resumo, uma guardiã do tempo, né, que carrega o passado com responsabilidade por conta desse Saturno, responsabilidade, postura, né? É uma figura pública reservada, eu acho que também é naturalmente, né? Porque não podia ser tão expansiva, assim, tão, né? É que eu não sou desses a acompanhar isso, mas tem até um certo rito, né, qual que é a postura certa, né, para quem está nesses lugares, né? Então, tem coisa que não pode, tem coisa que pode, tem coisa que é um escândalo, e tem coisa e é os detalhezinhos, né? Imagine o holofote do mundo inteiro, né? Enfim, mas no geral é uma líder que reuniu, né, muito pela constância, pela diplomacia, e aí não só para puxar a sardinha, mas para trazer essa evidência, porque é o nosso estudo hoje, essa coisa da resiliência e da persistência e do pé firme, né? Da mão firme, né? O pé firme do signo de touro, né? Para mim, fora a questão do glamour e toda essa coisa, né? Do que a gente falou um pouco do signo de touro, também a resistência, né? E essa persistência, né? Ficou muito evidente, né? Enfim. E é isso, né? O mapa astral da rainha, né? Achei muito, muito legal. Alguém tem alguma dúvida do mapa dela, não? Quer perguntar alguma coisa? Alguma Rodrigo, eu coisa que eu quero não fazer uma falei? pergunta. Pode falar, por favor, Kiri. Me chama a atenção essa casa um e a casa 7 dela, que ela tem os signos interceptados, né? E isso fala muito da imagem dela, né? Porque ela nunca pôde ser, ela teve que ser aquele protocolo, né? Tanto da casa um e o protocolo da casa 7 também, porque o casamento dela, apesar de ter tido muitos problemas, ela teve que sempre manter aquele negócio. Daí eu fiquei viajando aqui, você estava falando, e eu eliminei, assim, eu juntei o Capricórnio já diretamente com o Peixes, então eu tirei o Aquário do meio da casa um, e daí eu fui lá e tirei também o Leão ali sabe, eu fiquei, então eu queria saber o que você, esses signos interceptados, se você acha que quer dizer alguma coisa assim nesse contexto todo da vida dela. É, A o- o- viagem, mas não, é isso mesmo. O signo interceptado em si, ele vai trazer uma representação de um arquétipo, né? Que ele é difícil de ser alcançado.
Então, no caso, né, aqui, né, então o aquário e o leão aqui, essa marca, assim, tá o aquário na casa 1, então essa liberdade, essa necessidade de liberdade, ela precisa ser contida, casa 1. Então, tá interceptada ali pelo compromisso, pela responsabilidade e pela devoção, que é um valor que para ela precisa ter por conta da casa 2. Então, essa sensação de falar assim, tá, vou ter que me conter. É sobre isso. E aí, o leão na casa 7 da mesma forma, essa interceptação, é tipo assim, não dá para brilhar tanto, não dá para brilhar, que eu digo assim, o brilho muito natural dela, né? Por conta da posição, mas brilhar no sentido do eu, do ego, né? Dessa coisa do. São duas posições que para ela ficou interceptada, no caso do leão, pela essa questão do sentimento das pessoas, do que as pessoas esperam, porque imagina, né? Porque um movimento dela gera comoção mundial, né? Gera uma onda de sentimento, tanto de esperança, como ela nutriu muitas vezes, como de tristeza, né? Como foi a passagem dela e outras questões, assim. Agora, na passagem do Papa, eu atendi uma moça, e a gente até conhece e tal, super. E ela falou assim: ó, não tenho nada a ver diretamente, mas essa semana eu tô derrubado. Tô derrubado porque é a passagem do Papa, então. É um arquétipo, é um espírito do tempo, né? Não tem como, né? Mexe com todo mundo, né? Então, tem essa peculiaridade. Só que tem um lance, assim, no caso dessa interceptação, não tem planetas pessoais ali. Então, por exemplo, se tem um Sol interceptado, um Sol ali, ou uma Lua, então, se tem uma questão pessoal, né? Ou até mesmo um Saturno e tal, e aí sim, então, esse arquétipo junto com o planeta, com essa dificuldade de ser alcançado, né? No caso dos signos, representa isso que você leu muito bem, é sobre isso mesmo, né? Tá? Enfim. Mais alguma dúvida, não? Você tem signo interceptado, que Não, não tem. mais alguma dúvida, não? Vocês acham? Alguém me ajuda aí, gente. Deixa eu ver se vocês estão tudo aí. Todo mundo dormindo no mapa da rainha. Tem penalidade no mapa da rainha se dormir. No mapa da rainha não pode dormir, não, gente. Enfim, então é isso, né? Ninguém tem nenhuma dúvida. Já é 9 e pouco. Vamos jantar, né? Gratidão, Tá. maravilhoso. Que legal, fico feliz É aí. muito legal, muito obrigada pela aula. Que Obrigada mais legal. uma vez. Então tá. É. Então, boa semana. Obrigado, Fabi, pela Boa biografia. noite, beijinho para 12. todos. Até semana que Boa vem. noite. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Boa noite a todos. Beijo, Tchau. tchau, tchau. Até a Obrigada, próxima. Rodrigo. Muito Tchau, legal. tchau. Muito legal.